A ansiedade é um dos maiores desafios da vida moderna. Ela se esconde nas frestas da mente, se infiltra nos pensamentos, acelera batimentos, aperta o peito e rouba a paz antes mesmo de qualquer perigo real acontecer. É como um ladrão silencioso que age sem precisar abrir portas. E o mais intrigante é que ela é ao mesmo tempo uma força natural da nossa mente. Um mecanismo de defesa herdado de milhares de anos atrás. E também um inimigo que, se não compreendido, pode paralisar sonhos, destruir planos e aprisionar pessoas dentro de si mesmas. Mas precisamos entender algo. A ansiedade não é um monstro invencível. Ela é uma mensagem, uma convocação, um sinal de que dentro de nós existe um coração que deseja viver, controlar, prever, acertar e que teme o fracasso, a rejeição ou a perda. E é justamente nesse ponto que podemos transformar o peso da ansiedade em combustível de superação, ressignificando a dor em força e a dúvida em fé. A ansiedade é muitas vezes tratada como inimiga, mas se olharmos com profundidade, veremos que ela também nasceu para nos proteger. Quando o ser humano ainda vivia em cavernas, era ela quem avisava que um predador poderia estar espreitando no escuro, que o fogo precisava ser mantido aceso, que o grupo devia permanecer unido. Era ela que disparava o alerta. Cuidado, prepare-se, algo pode acontecer. O problema é que no mundo moderno não enfrentamos mais leões famintos, nem precisamos vigiar a floresta durante a noite, mas o cérebro continua disparando o mesmo alarme, só que agora diante de provas, entrevistas de emprego, relacionamentos, contas para pagar, ou até diante de cenários imaginários que nunca se concretizarão. É como se dentro de nós existisse um alarme de incêndio que dispara mesmo quando alguém apenas acende uma vela. A ansiedade exagera, distorce, aumenta o som do perigo. E nós muitas vezes acreditamos nesse alarme sem questionar. Quem já sentiu sabe. A ansiedade não é apenas mental, ela é física. O coração dispara, as mãos suam, o estômago embrulha, a respiração fica curta, os músculos tensionam. Parece que o corpo todo grita por socorro, enquanto a mente cria 1000 cenários de catástrofe. Mas é importante perceber, esses sinais não são o fim do mundo. Eles são apenas respostas químicas e neurológicas. A adrenalina, o cortisol, sinapses aceleradas. O corpo se prepara para lutar ou fugir. Só que não há inimigo visível. Não há batalha real. E isso nos deixa em um estado de conflito interno. Compreender isso já é um passo enorme, porque ao invés de acreditar que estamos morrendo, podemos entender que estamos reagindo. E, se é uma reação, também pode ser controlada, treinada, administrada. A ansiedade carrega um paradoxo interessante. As pessoas mais ansiosas, muitas vezes, são aquelas com maior sensibilidade, maior imaginação e maior desejo de acertar. A ansiedade nasce do excesso de preocupação com o futuro. E esse excesso só existe em quem sonha, em quem planeja, em quem deseja mais. Pense, alguém que não liga para nada dificilmente será ansioso. Mas aquele que sonha alto, que teme falhar, que sente intensamente esse sim, está mais propenso a sentir o peso da ansiedade. Isso significa que, em algum ponto, a ansiedade é um reflexo da intensidade da vida dentro de nós. O segredo não é tentar matá-la, mas educá-la, transformar esse fogo em luz, e não em labareda destruidora. Muitos nomes conhecidos da história já declararam publicamente lutar contra a ansiedade. Nikola Tesla, o gênio inventor, sofria crises de ansiedade e isolamento profundo, mas usou sua mente acelerada para projetar invenções que mudaram a humanidade. Emma Stone, atriz vencedora do Oscar, revelou que desde criança enfrentava ataques de pânico.
Ela aprendeu a canalizar sua ansiedade no teatro, transformando a angústia em arte. Charles Darwin, pai da teoria da evolução, tinha crises intensas de ansiedade e sintomas físicos. Mesmo assim, dedicou anos a seus estudos e deixou um legado imensurável. Adele, uma das maiores vozes da música atual, confessou já ter sentido ansiedade tão forte que tinha medo de subir ao palco. Hoje, mesmo ainda enfrentando isso, inspira multidões com sua vulnerabilidade e coragem. Esses exemplos mostram que a ansiedade não anula talentos, não destrói potencial. Ela pode até dificultar o caminho, mas nunca define o destino. A ansiedade, em essência, é uma mentira bem contada. A mente projeta cenários negativos, cria imagens de fracasso, pinta futuros catastróficos. E diante dessas imagens, o corpo acredita. Mas a verdade é que 90% das coisas que tememos nunca acontecem. São filmes mentais, trailers de terror que nunca chegam a ser lançados. Quando nos damos conta disso, percebemos que estamos vivendo batalhas imaginárias, gastando energia com guerras que não existem. E nesse processo, esquecemos de viver o presente, o único tempo real que temos. A ansiedade sempre vive no futuro. É o medo do que pode acontecer, a dúvida do que ainda não foi, a aflição do que talvez aconteça. Mas o presente é um remédio poderoso. Respirar fundo, observar o agora, perceber os detalhes à nossa volta. Tudo isso nos devolve ao momento presente. E o presente raramente é tão assustador quanto o futuro que a mente inventa. A prática de meditação, oração ou até simples exercícios de respiração tem ajudado milhares de pessoas a reduzir a ansiedade. Não porque eliminam os problemas, mas porque reposicionam a mente no tempo certo, o aqui e agora, transformando a ansiedade em força. A grande virada de chave é compreender que a ansiedade pode ser transformada em combustível. Se você sente medo de falar em público, isso significa que se importa com a mensagem que vai transmitir. Se sente angústia antes de uma prova, isso mostra que valoriza seu desempenho. Se o coração acelera antes de uma oportunidade, isso prova que ela é importante para você. Ansiedade é, muitas vezes, o reflexo da importância que damos à vida. O segredo é não deixar que esse reflexo nos paralise. Algumas das maiores conquistas da humanidade foram alcançadas por pessoas que enfrentaram ansiedade, mas decidiram seguir mesmo assim, porque coragem não é ausência de medo, é ação, apesar dele. Passos práticos para lidar com a ansiedade: respiração consciente. Inspire profundamente pelo nariz, segure alguns segundos, expire lentamente pela boca. Isso sinaliza ao corpo que não há perigo real. Escreva seus pensamentos. Muitas vezes, a mente cria tempestades. Colocar no papel ajuda a organizar e reduzir o peso. Exercício físico, caminhar, correr, dançar, mover o corpo ajuda a gastar a energia acumulada. Limite a imaginação negativa. Pergunte-se: isso tem provas concretas ou é apenas um medo da minha mente? Converse com alguém. Compartilhar reduz o fardo. Às vezes, uma simples conversa muda toda a perspectiva. Lutar contra a ansiedade, muitas vezes, só aumenta. Aceitar o momento, entender o que acontece e seguir, diminui o impacto. Há uma relação interessante entre ansiedade e propósito. Quando não sabemos para onde ir, tudo parece ameaça. Mas quando temos um propósito claro, a ansiedade se transforma em expectativa. Imagine alguém prestes a viajar para o lugar dos sonhos. O coração acelera, o corpo fica inquieto, os pensamentos disparam. Parece ansiedade, mas é entusiasmo. A diferença está na forma como interpretamos. Por isso, buscar sentido para a vida, clareza de propósito e direção firme ajuda a transformar a ansiedade
em aliada. Se você luta contra a ansiedade, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas enfrentam o mesmo, e muitas delas aprenderam a viver bem, apesar dela. A ansiedade não define quem você é. Ela apenas mostra que você sente profundamente, que sua mente corre mais rápido do que a maioria, que seu coração tem sede de viver. Respire, confie no processo. O futuro não está sob total controle, mas o presente é seu. E passo a passo, você pode aprender a caminhar com leveza, transformar o medo em fé e a ansiedade em força. A vida não pede perfeição, ela pede presença.